E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma vitória do Vasco, dessa vez contra o Atlético Mineiro. Voltamos a vencer no campeonato. O pós-jogo vai sair um pouco mais tarde hoje, tanto do Vasco como do Botafogo, porque eu acabei indo no jogo do Vasco, então vai sair um pouquinho mais tarde, mas vou trazer pra vocês, como sempre, como aquele compromisso. E cara, que vitória do Vasco, que jogo hoje do Vasco, pro Vascaíno lavar a alma. A última partida, o último jogo do Vasco é em São Januário, nesse ano de 2024, ano sofrido, complicado pro torcedor, como sempre vem sendo nesses últimos anos, mas hoje o Vasco conseguiu fazer uma atuação boa. Não foi uma atuação perfeita, longe disso, mas o Vasco venceu. E, cara, um bom jogo do Felipe Coutinho, fazendo uma boa partida, gol, assistência, se movimentando bem, conseguindo dialogar melhor com o meio de campo. Essa formação que o Felipe utilizou no jogo de hoje deu um pouco mais de sustentabilidade e povoou o meio de campo do Vasco, que era um problema grande que tinha a equipe. Todo mundo sabia que o Vasco sempre deixava muito espaço no meio de campo e hoje o Vasco conseguiu fechar bem os espaços, principalmente com o Jair recuperando muito segunda bola para o time do Vasco. O Atlético Mineiro recuperava a bola, o Jair rapidamente conseguia recuperar, o Matheus Carvalho fazendo um jogo com bastante intensidade, junto com o Hugo Moura também. Então isso ajudou. Quando o Vasco consegue recuperar a bola e se manter no campo de ataque, então o Vasco conseguia recuperar rapidamente a segunda bola. Isso fazia o time do Vasco se manter no campo de ataque. O primeiro tempo até um pouco mais truncado, o Vasco tentando criar algumas situações de gol, mas com dificuldade de infiltrar na última linha do Atlético Mineiro. Mas o Vasco não estava sofrendo tanto, o Vasco não estava cedendo tantas oportunidades para o Atlético. Teve algumas bolas sim perigosas do Atlético no primeiro tempo, mas o Vasco conseguiu se segurar bem e conseguir prender mais a posse de bola. O Felipe Coutinho estava aparecendo bem para triangular as jogadas. Já na segunda etapa, uma coisa que eu gostei no time do Vasco é que não deixou a intensidade cair. O time do Vasco costuma muito, às vezes, ter uma intensidade bacana em um período do jogo e depois deixa cair. O Vasco fez um primeiro tempo intenso e fez um segundo tempo mais intenso ainda. Correndo, disputando, brigando, vencendo os duelos. Hoje o Léo venceu duelos do Hulk. Os jogadores do Vasco estavam vencendo os duelos dos jogadores do Atlético Mineiro. E isso pesou para o resultado final ser favorável para a gente. E claro, nos momentos decisivos, mais importantes, aparece a genialidade do craque, que é o Felipe Coutinho. Mas o Coutinho ele só pode ter a genialidade dele explorada quando por trás o Vasco consegue ter ali jogadores marcando por ele, jogando também por ele, tirando um pouco dessa obrigação. Um bom jogo também da Alex Teixeira, o Verratti voltando a marcar, o Coutinho aparecendo bem. O Vasco como um todo hoje jogou com uma equipe. Claro, tem um pouquinho mais de destaque para o Felipe Coutinho pelo gol e pela assistência, mas o Vasco hoje como equipe correu e se esforçou e por isso que o torcedor hoje aplaudiu o time. Esse foi o motivo. Então, grande vitória do Vasco. Para deixar o seu torcedor feliz e lavar a alma. Libertadores, difícil, complicado, praticamente impossível. Nem fiz as contas aqui para ver se já é impossível ou não. Mas a gente tinha 0,18% de chance. Mas vamos buscar uma vaga na Sul-Americana e tentar, ano que vem, voltar a conquistar algo fora do Brasil. Beleza, rapaziada? Bora ver aí como é que foram os lances dessa partida. Então, galera, aqui estão os lances de Vasco e Atlético Mineiro. Um jogo bom do Vasco, gostei do que os volantes hoje do Vasco fizeram. Apesar do Vasco ter começado até um pouco inseguro a partida, o que é normal, pelo tempo sem vencer, pela pressão que é você conseguir os resultados. Então o Vasco começou o jogo um pouco nervoso. O Paulo Henrique errando esses lances que não pode errar, né, cara? O Paulo Henrique errou alguns cruzamentos hoje que não pode errar, que você tem que ter mais capricho na hora que você chega ali na linha de fundo. Já é difícil chegar na linha de fundo, então você precisa caprichar. Esse lance aí com o Felipe Coutinho, que ele é empurrado pelo jogador do Atlético Mineiro, mas o juiz não dá nada, manda o jogo seguir. Atlético Mineiro recuperando a bola e o Vasco novamente recuperando a segunda bola. Isso foi muito importante no jogo de hoje. O Vasco recuperando rapidamente essa bola. Perdia, recuperava, perdia, recuperava. Então isso você consegue manter o seu time no campo de ataque. Vasco pressionando, tu vê? Jogadores do Vasco pressionando, indo pra frente. E outra coisa importante, o Vasco conseguir vencer os duelos individuais. Se você perde os duelos individuais, tem uma chance muito grande de você se dar mal na partida. Cara, essa bola aí que o João Vitor deixa o Daverson subir não pode acontecer. Era uma ótima visão de jogo do Felipe Coutinho pro Verratti, mas aí o Batalha conseguiu fazer o corte
providencial para o Atlético Mineiro. E tu vê o Coutinho com mais liberdade de aparecer na direita, aparecer na esquerda, tabelar com os zagueiros, com os volantes, com os atacantes do Vasco, fazendo o jogo fluir mais naturalmente. Mais uma vez o Paulo Henrique acabou não conseguindo caprichar no cruzamento. Botou essa bola por cima. Mais uma tentativa de lance do Atlético Mineiro. A bola passa por toda a área do Vasco. É isso que não pode acontecer. Esse lance aí que o Daverson, né, vai lá e faz o que ele faz de melhor, né? Reclamar, simular, fazer acrobacia. Tentativa de chute do Felipe Coutinho. Alex Teixeira cortando bem. Rapaziada, eu gostei do jogo que fez o Alex Teixeira. Porque o Alex Teixeira ele é um jogador que ele tem talento, ele tem intimidade com a bola. O que ainda falta no Alex Teixeira é ritmo de jogo e mais velocidade. Velocidade não tem mais como ele recuperar tanto, mas o ritmo de jogo ele consegue recuperar. E aí quando você colocou ele como um segundo atacante para dialogar mais com o Coutinho, o jogo do Vasco já começa a fluir mais. Tem mais jogadores de qualidade por baixo para jogar. Tentativa de cruzamento do Matheus Carvalho. O Arana consegue fazer o corte. Mas tu vê que o Atlético é obrigado a rifar essa bola, é obrigado a dar esse chutão, porque o Vasco tá marcando em cima. O Vasco tá pressionando o portador da bola do Atlético Mineiro. Já agora o jogo no segundo tempo. Segundo tempo que o Vasco conseguiu marcar os seus gols. Segundo tempo que o Vasco conseguiu marcar os seus gols. Cara, que passe do Felipe Coutinho é muito diferenciado. Coutinho é muito diferenciado, é craque demais. Eu sei, né? Vão sempre tentar menosprezar qualquer jogador que seja do Vasco da Gama. Ah, o Coutinho é isso, é aquilo. Mas o Coutinho é muito diferenciado. Que jogador é Felipe Coutinho? Muito acima da média. Se ele tiver 50% fisicamente, ele é melhor do que todos os demais ali que estavam em campo. Só isso que falta no Felipe Coutinho. Ah, ele não decide jogos pro Vasco. Tá aí, cara, tá aí. 2025 promete pro Felipe Coutinho. Porque é um cara que trabalha, é um cara família, é um cara que sempre tá também procurando honrar ali o nome de Deus, Jesus Cristo. Então ele vai ser recompensado, irmão, um momento ou outro. Se ele tá fazendo ali a receita certinha, meu amigo, vai ser recompensado. E o gol do Verratti, como é importante o Verratti voltar a marcar. Importante para ele ter confiança, fechar bem o ano e mostrar que ele pode sim ajudar para a temporada de 2025. E é um jogador importante, é uma cara desse time do Vasco. Gosto disso, ó. Marcando em cima. Ai, meu amigo, meu amigo. Só pra dar aquela emoção, pô, o jogo tava muito tranquilo pro Vascaíno, não tava? O jogo tava muito tranquilo. Aí o Felipe, né, aprendiz do Fernando Diniz, fazendo igualzinho, né, dá aquele sustinho na torcida, tradicional. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Eu sou um cara que eu sou contra o chutão. Eu gosto muito que goleiro, zagueiro saia jogando. Sou um cara que eu sou contra o chutão, mas tem alguns momentos que tem a necessidade disso acontecer. Mas tem alguns momentos que existe a necessidade disso acontecer. Cruzamento do Lucas Piton pro gol do Felipe Coutinho. Piton voltando a dar assistência e o Coutinho diferenciado. Cara, o Coutinho deveria estar agoniado por dentro por não estar conseguindo render o que era esperado dele. Belo dominada do Piton, levantar a cabeça, Coutinho. Isso daí, o Vasco é isso. O DNA do Vasco é esse, é jogar futebol, é praticar futebol. O Vasco sempre foi isso em sua história. E tem que ser assim. Isso aí, coach. Isso aí. As coisas vão melhorar, vão dar certo pro Vasco. O Carvalho recupera a bola, o Matheus Carvalho. Dá o passe pro Piton. Piton levanta a cabeça, olha. Aquele famoso faz me abraça, Coutinho. Gol do pequeno Couto do Vasco. Teve ainda mais esse lance do Coutinho, que ele vai buscar o passe no Paulo Henrique. Só que o Vasco acabou não conseguindo concluir bem a jogada. O Gumoro se atrapalhou, aquele bate e rebate. Mas o que importa é a vitória do Vasco. Você precisa suar sangue para ganhar o Vasco em São Januário. E é assim que tem que ser. Qualquer adversário, parabéns ao grupo, aos jogadores, ao técnico pela vitória. Eu fico nessa, abração do Francisco, pra nós. Fui!